Olá pessoal, estou cá para mais um vídeo e para quem não me conhece, eu me chamo Lee e já fazia algumas semanas que eu não postava um vídeo e hoje vai sair mais um vídeo fresquinho. Então, como vocês viram na thumb, vocês já viram o título do vídeo, então vocês já sabem mais ou menos o que eu vou falar, mas eu tenho alguns pontos para falar antes. O primeiro ponto, já que eu vou falar sobre o gasto mensal de um casal, é exatamente isso, é que eu quero que vocês não sigam isso como regra, ou que vai ser sempre isso, e o que eu quero falar também é que é um gasto mensal individual, meu e da minha esposa, e não vai ser de um geral. O que eu quero falar com isso é que cada casal vai ter suas médias de valores mensais, então não vai ser regra básica para ninguém. Simplesmente eu só quero falar um pouco do que eu gasto, da minha experiência como casal aqui e do que eu gasto. O segundo ponto também seria que eu não vou falar valores do que eu ganho ou do que entra mensal dentro de casa, e sim basicamente só os valores que eu tenho de gastos fixos. Eu não vou pôr nenhum gasto fora disso, por conta que isso vai de acordo com cada casal, o seu cotidiano, o jeito que cada um leva a sua vida, seus gastos. Às vezes cada um está num momento diferente, num momento de economizar. E repetindo novamente, os valores que eu vou falar são muito individuais, para depois não estar falando que algumas pessoas nos comentários achar que é pouco, achar que é muito, ou então paga-se mais, ou então paga-se menos. O que eu quero deixar bem claro é que isso é individual. Eu até anotei também, fiz uma colinha aqui na minha agenda, então para não esquecer também, e para facilitar um pouco. Vamos lá, o primeiro gasto fixo, basicamente de quase todos, 99% dos imigrantes, são o arrendamento. Aqui eu pago 600 de arrendamento, no caso de aluguel. Para quem acha que é caro ou que é barato, isso vai depender da onde você mora, da cidade e também de acordo com a casa. Ao meu ver, por mais que algumas pessoas falem que seja caro, a casa em que eu moro, do jeito que ela é mobiliada e as coisas que ela tem, para mim é barato, porque se eu estivesse morando numa casa, para quem sabe também, eu moro em uma aldeia, então os arrendamentos em aldeia é mais barato um pouco do que nas grandes cidades, então a casa em que eu moro, se eu estivesse morando em uma grande cidade, poderia ser que eu estaria pagando uns 40% ou até mesmo 50% a mais do que eu pago. A segunda conta fixa mensal é de energia. Eu pago em média 70 euros. Eu vou botar uma média por conta que quando estou no verão eu pago um pouco menos e quando está no inverno eu pago um pouco mais. Então fazendo uma média anual vai dar uma faixa de 70 euros mensais. E lembrando que tudo que eu tenho dentro de casa é elétrico, nada é a gás, então tudo eu preciso de eletricidade. Se alguns acham pouco ou acham muito, como eu falei, isso não é uma regra básica. Tem colegas que eu conheço que pagam mais e não tem tudo elétrico, tem até gás também, algumas coisas a gás dentro de casa, mesmo assim paga mais do que a gente aqui na nossa casa. Isso vai também de acordo com a cidade também, e vai de acordo com os equipamentos que você tem dentro de casa, eletrodoméstico e por aí vai. O terceiro gasto fixo é a água. Também eu faço uma média. Tem períodos em que a gente gasta mais e gasta menos, então fica uma média de 25 euros mensais. O quarto gasto mensal fixo é as duas linhas de telemóvel que a gente tem. Eu pago 15 a 17 euros no meu e 28 no da GSN. Eu não tenho internet, Wi-Fi em casa, porém a gente faz o uso do próprio telemóvel para a televisão, se quiser assistir alguma coisa, já que o da GSN a internet é limitada, então nos dois eu pago 40 euros mensais, isso é fixo. O quinto gasto fixo mensal é o ginásio da GSN, no caso, a academia, ela sempre vai, está sempre também fazer as atividades físicas, que também é bom. Então, todos esses gastos que eu falei, basicamente são fixos mensais e são débito direto.
eu priorizo sempre deixar no débito direto por conta de facilitar um pouco e sempre você deixar controlado as suas contas, porque elas são essas que eu falei são, vamos dizer assim, as primordiais, que não podem deixar de ser pagas de jeito nenhum, que são essenciais. E o próximo gasto fixo pode ser bastante polêmico, e eu não quero aqui para fazer polêmica, ou então não quero comentário para dizer que eu gasto mais ou gasto menos, mas que é a alimentação. A alimentação a gente gasta em torno de 370. Seria mais ou menos 350 para alimentação, e como por enquanto eu não tenho carro, nem carta de condução, estou agora a resolver isso, então a gente gasta 20 euros a mais com Uber, então no total basicamente vai ser uns 370. E como eu falei, pode ser que depois venham no comentário a pessoas falar que vocês gastam demais, ou então vocês gastam de menos. É como eu falei, isso é um gasto individual nosso, é do nosso cotidiano, isso é o que a gente gasta, então não tem o que reclamar para mais ou para menos. E uma coisa muito importante também, o que eu quero falar é que você que está a vir para cá, Portugal, imigrar, e sempre você vai ver relatos de youtuber falando sobre esses gastos. Como eu falei antes no vídeo, não é uma regra básica, mas também não se iluda com tudo que as pessoas falam, porque eu vou dar um exemplo. Nos próximos meses está vindo para cá um colega meu, em que ele está a se comunicar comigo e ele me perguntou um pouco sobre o gasto de alimentação. E ele disse que tinha visto em um vídeo no YouTube em que uma casa com 3 pessoas, exemplo, marido, esposa e filho, gastaria 200 euros. Olha, eu não sei da onde foi que essa pessoa tirou esse vídeo, tá a entender? Mas ele me falou que tinha visto que 200 euros para 3 pessoas, olha, isso é em real. Se você vem e achar que vai gastar com alimentação só isso, não é. Isso é uma pura mentira. Você vai gastar muito mais, ou até o dobro mais do que esse valor. E eu até falei, olha, eu não vou estar te iludir e dizer que você vai gastar só isso, porque esse valor de 200 euros para 3 pessoas não tem o menor cabimento, principalmente com uma criança pequena. Então, fiquem atentos a certos valores em que quando as pessoas for fazerem vídeo. É por isso que eu gosto sempre de falar. Basicamente, esses valores que eu estou a falar não é regra geral, mas também não vamos exagerar para mais nem para menos. Então, somando todos esses valores, dá um total de 1.133 euros mensais. Então, esse é o valor que eu gasto com contas basicamente fixas. E esse valor total não inclui, às vezes, algumas saídas minha com a minha esposa, ou então compra de outras coisas, tipo remédio, ou qualquer gasto extra, entende? E como eu falei, não vou entrar no assunto de quanto eu ganho, de quanto é a renda daqui de casa, porque isso é assunto para outro vídeo também, e não quero muito expor um pouco disso. Porque eu sei que muitos podem comentar, isso é muito mais do que um ganho de um salário mínimo em Portugal, mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu queria mais era falar mesmo sobre esses valores, os valores em que eu e minha esposa, como um casal, a gente gasta aqui em Portugal. Então, se você tinha curiosidade um pouco de saber o quanto nós, como casal, gastamos aqui em Portugal, então eu falei os valores, espero ter ajudado em alguma coisa. E se gostaram do vídeo, espero que vocês se inscrevam, me compartilhem também, que já ajuda bastante no crescimento do canal. Então, até um próximo vídeo. Até mais.